Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha no Arco 43 Podcast, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindo, cole conosco, porque hoje o tema é algo que eu tenho certeza que se você é professor, já ouviu conversar sobre, que é programa Futuros Cientistas, incentivando jovens para a ciência. E sim, nós precisamos sempre incentivar os nossos jovens para o trabalho científico, tá? Trabalho científico não é algo conquistado, algo dado, algo que não tem discussão, não é algo que tem que desenvolver sempre, viu, gente? Então se prepara aí, professor e professora, contamos com você para a construção desse futuro todos os dias. E junto comigo, sentada à minha destra, está ela, aquela que é a musa inspiradora da ciência que está ao nosso lado, aquela que descobre todas as leis fundamentais, Regiane Taveira. Tudo bem com você, Rê? Tudo, um dia eu chego lá, né, Kelly? Eu já falei que se a gente pegar os 6 anos e colocar tudo que você me elogia, já deu um livro. Um dia eu chego lá. E acho que você já colocou muito bem, né? Um programa que a gente precisa fazer, falar e aguçar. E eu falo que não são as crianças, não, viu? Nem os jovens, os professores, os docentes, não é? A estarem mais aguçados e com vontade de ir lá, de fazer a criançada ter curiosidade, a criançada ter vontade de aprender. Eles chegam na escola, lembrando que eu trabalho com crianças de anos iniciais, eles chegam na escola super curiosos. O que a gente faz no decorrer do processo? Fica aí a pergunta. Quando chega no ensino médio, Kelly, continuam curiosos? Tem que manter, né? Tem que tentar manter. Verdade, Rê. E junto conosco, sentado aqui na mesa, hoje a gente tem uma galera aqui de altíssimo garbo e elegância, tá? Para discutir o tema. Acho que não tem gente melhor para conversar conosco aqui hoje. Sentado junto conosco nessa mesa está o professor doutor Fábio de Lima Leite, que é cientista, escritor, professor da Universidade Federal de São Carlos desde 2009, ou seja, tem um chão aí, né? Tem formação em física, doutorado pela USP, realizou pesquisa lá no ZEUA, nos Estados Unidos, com o Nobel de Física, o professor Alan McDermott, e me desculpa se eu pronunciei errado, professores, não é? E que, além de tudo, fundador da área de Nanoneurobiophysics, é autor de mais de 70 artigos, 10 livros, finalista do Prêmio Jabuti também, discutindo sobre nanoestruturas, entre diversas outras questões, idealizador do programa Futuro Cientista, que promove o acesso de jovens à ciência como ferramenta de transformação social. Fábio, muito obrigado por topar bater esse papo conosco, discutir o tema, algo que é importante, que a gente precisa conversar, que tá aí pra molecada, algo que os professores precisam se apoderar um pouco mais sobre essa discussão. Tá pronto para esse papo? Obrigado. Eu que agradeço, estou muito emocionado em poder estar falando com vocês. Eu fui fuçar aqui o Instagram de vocês para ver como que era o programa e eu gostei muito demais mesmo. Então, de parabéns pelo o projeto de vocês, que já existe há um bom tempo também, né? Assim como o meu, de vocês existe há um bom tempo. Então, estou muito feliz e acho que vai ser um papo legal. Nós vamos arrancar bastante coisa interessante para professor, para aluno, até para quem não que não está ligado à escola. Quem gosta de ciência em geral, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E também temos na mesa a presença dele, o Thiago Gonçalves Fonseca, que é engenheiro de produção, tem experiência na indústria e na marinha do Brasil, atuou em projetos estratégicos como o primeiro submarino nuclear, é pós-graduado em gerenciamento de projetos e inteligência de negócios e hoje cursa uma segunda graduação na UFSCar também, na Universidade Federal de São Carlos, com foco em pesquisa e docência e coordena o programa Futuro Cientista, que está aí para inspirar os jovens, como nós vamos conversar um pouquinho mais. E se você que está acompanhando a gente não conhece, vai conhecer hoje. Certo, Thiago? Pronto para o papo? Muito pronto, muito obrigado, Keller. Agradeço imensamente a oportunidade. Fala aí, galera do PFC, é o Thiago aqui. Hoje estou aqui no Arco 43 para poder conversar um pouco mais sobre o nosso projeto. É um prazer aí ser pupilo do grande mestre Fábio Leite e poder estar aqui abrindo, cooperando aqui com essa oportunidade. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Então fique conosco porque nós já voltamos pro papo.
Olá, professores! Temos uma mensagem importante para vocês sobre o processo de escolha do PNLD 2026 para o ensino médio. Queremos garantir que vocês estejam bem informados sobre todas as etapas e prazos desse processo essencial. Nós, da Editora do Brasil, estamos ao seu lado, fazendo o possível para facilitar o seu dia a dia e, junto com vocês, transformar o país pela educação. Os professores têm 2 tipos de escolha ao longo do programa. Categoria 1, livros didáticos por área de conhecimento. E categoria 2, livros didáticos de projetos integradores. Vamos trabalhar juntos para garantir que a escolha dos materiais didáticos seja um sucesso. E assim, contribuir para uma educação de qualidade e um futuro brilhante para os nossos estudantes. Ciência não é feita de laboratórios e fórmulas apenas, tem muitas outras coisas, como por exemplo a curiosidade, a coragem e a transformação. E no episódio de hoje vamos conhecer o programa Futuro Cientista, que é uma iniciativa da Universidade Federal de São Carlos que há mais de 14 anos promove educação, cidadania e protagonismo jovem por meio da pesquisa científica. O projeto atua com estudantes de escolas públicas do interior de São Paulo e já revelou talentos incríveis, como o do Matias de São Roque, que aos 14 anos desenvolveu um projeto automobilístico e está prestes a representar o Brasil em uma premiação internacional. A proposta do programa é bem simples e poderosíssima: mostrar que o pensamento crítico e o incentivo à pesquisa podem mudar trajetórias e que a ciência, quando acessível e inspiradora, pode ser a chave para um futuro mais justo e inovador. Então, vem conosco para que a gente possa entender um pouco mais como iniciativas como essa podem impactar profundamente a vida de jovens e fortalecer a educação pública no Brasil, que sempre precisa de uma força, de um apoio e que é a porta de entrada para quase todo mundo. Então, vamos lá. Para começar esse papo, acho que é uma coisa bem legal. Vou puxar aqui a Regiane, porque a Regiane sempre teve também muitos projetos feitos nas escolas em que ela trabalha, né? Então, primeira coisa, Rê, para você, qual que é a importância da gente investir com questões de criticidade, de trabalho, de ciência, envolvendo a molecada desde cedo? Por que que você desenvolve projetos assim também na sua escola, no seu micro, no seu dia a dia como diretora, como professora, coordenadora e todos os outros estágios da educação em que você esteve? Keller, essa pergunta dá um episódio inteiro, não é? Mas pode deixar, eu não vou falar o tempo todo, não. Keller, desde que a criança coloca o pezinho lá na escola, lá na educação infantil, ela já tem que, né, ser preparada. Eu não digo nem preparada, porque ela chega, eu falo que ela chega com tantas curiosidades, Uhum. tudo é motivo de o que é isso? Para que serve isso? Né? Se a gente fizer um trabalho, né, de ensiná-las, né, o tempo inteiro, que tudo tem, não que tudo tenha uma resposta, mas se ela pergunta de uma planta, você sabe, ajuda a responder, ou se não sabe, vou pesquisar, né? Eu acho que o professor não precisa saber tudo. E aí até é legal, né? Porque eu acho que eu já contei uma vez que o dia que eu virei para um aluno e falei, vou pesquisar, eu nunca esqueço que ele falou, eu posso fazer com você? Olha que interessante. Ele estava no 2º ano, 7 anos ele tinha na época, né? Porque se a gente for incentivando tudo isso desde pequeno, ele vai, né, com certeza, na trajetória dele escolar, né, anos iniciais, Uhum. anos finais, ele vai entender que ciência está em todo lugar. Se eu estiver errada, os meninos me corrijam, por favor, né? É o tempo inteiro a gente, né? Porque parece que ciência é um negócio que a gente não pode alcançar. Eu vejo assim, porque eu escuto falas de alguns docentes, né? Mas e o laboratório? E se não sei... Gente, ciência você faz dentro da sua sala de aula, né? E não precisa de muito recurso, não. Eu estou falando de coisas, óbvio, né? Pequenas, para eu incentivar essas crianças. A gente leva coisas para ir incentivando essas crianças, né? Só que ainda existe este tabu de que ciência se faz num laboratório super bonitão, cheio de coisa, né? Quando, na verdade, óbvio que isso é super importante, mas dá para você fazer na sua sala. Que não Mas pode ficar aí sem fazer, né? Falar não assim, não vou pode fazer. ficar sem fazer, exatamente. E aí, quando eu falo dessa questão da ciência, né, parece que ela só acontece em laboratório, num único espaço, você vai delimitando ali a questão da ciência. E essa criança
Muitas vezes, como que ela vê um cientista? Manda uma criança desenhar um cientista. Ela vai desenhar geralmente ele com avental. Né? Se eu estiver errada, me digam, porque eu já fiz esse teste. Então, com avental e com cara de maluco. Mais velho, né? Sempre. Mais velho, não é? Gente, por quê? Porque né? E eu estou falando, e também gosto de falar, né, de onde eu estou, né? Na periferia de São Paulo, numa escola, né, que a vulnerabilidade é gigante ali, né, social, enfim. Então, se eu não apresentar isso para os meus alunos, onde eles vão ver? Que não é isso, né? Que é possível fazer pesquisa, que é possível chegar a ser um cientista, que é possível inventar coisas, né? Porque também a gente tem essa mania de virar para a criança e falar: não dá para fazer isso, não. Isso aí é impossível, né? E a gente também tem que parar com isso, porque é incentivando que vai aguçar cada vez mais essa vontade de realizar. E para realizar, ele vai ter que passar pelo processo de pesquisa, né? Aprender a pesquisar, aprender a olhar para as coisas, e eu vou repetir a palavra: olhar para as coisas com curiosidade. Se a Perfeito. gente manter isso, ele vai deixar de ver o cientista com avental e com cara de maluco. E vai Perfeito. se colocar no lugar e querer ser também. Isso mesmo, é puxar um pouco mais para a realidade, né? Eu gosto muito desse tema porque tem tanta coisa que fica num plano de sonho e que eu tenho que sonhar, é claro, mas que eu fico com receio de quando fica só num plano de sonho, sabe? Só num plano de distância, só num plano de fantasia. Então, agora é o momento onde, para começar esse papo, eu quero perguntar para você, Fábio, e adoraria ouvir o Thiago também, se possível, da onde que surgiu a ideia de vamos fazer um processo, né? Vamos fazer um projeto, vamos fazer todo um esquema que vai ser o programa Futuro Cientista e o que que se quer com isso? Qual que foi a ideia de idealizar esse processo? Então, o Marcos, Marcos Keller, né? O Marcos, é o seguinte, eu criei o projeto em 2009. Eu Uhum, entrei, eu fui contratado pela UFSCar, acho que demorou 6 meses e eu acabei criando o projeto. E ele só começou a ser efetivado mesmo em 2010. Então, ele tem 15 anos aí, né? Totalmente. E eu tive a ajuda de dois professores. O professor Ismael Barra Nova de Mello, que é um geógrafo, olha só, totalmente diferente da minha área, que eu sou físico, né? E Luiz Carlos de Faria, que é um engenheiro florestal. Então, eu peguei duas áreas diferentes para a gente montar o projeto, lá no início, né, em 2010. Aí a pergunta que fica, Marcos, por que montar um projeto, criar um projeto chamado Programa Futuro Cientista? A resposta está no meu passado. Quando eu tinha 9 anos de idade, cara. Eu acho que eu vou falar o nome do filme aqui, você vai falar para mim que provavelmente você deve ter ouvido falar ou assistiu o filme. Eu assisti um filme chamado De Volta para o Futuro. claro. Eu acho que todo mundo aqui, os quatro, Conhece. já devem ter assistido. É um Espetacular. clássico, né? É um É clássico, um Tiagão. clássico. Um clássico. Sensacional. Trilha Cara, sonora maravilhosa. Tudo lindo. maravilhoso. Então, quando eu vi esse filme, eu realmente acreditei que era possível, Marcos, e falei assim: eu vou montar a máquina do tempo. Eu não vou mostrar para vocês aqui, mas eu fiz várias máquinas. Eu criei várias máquinas na mão ali, Olha lá. imaginando, igual você falou, imaginação, mas isso é importante para um cientista. Claro. Com o Fábio pequenininho Importantíssimo. de boina, dentro do DeLorean. Entendeu? Eu tenho aqui, depois, mais futuramente, eu posso te mandar para você. Na hora que você for, né, fazer a edição, você pode mostrar em algum momento essa máquina do tempo. Eu tenho umas 4, 5. E aí eu comecei a acreditar nisso, tá certo? Tanto que eu acreditei tanto que eu só fui parar de acreditar que podia montar a máquina do tempo quando eu entrei no curso de física na Unesp, em Rio Claro. Aí os professores de física destruíram o meu sonho em minutos. Mas, enfim, enfim, o sonho me levou à universidade. Tá? Com esse pensamento em mente, eu pude acreditar o seguinte: qual foi a trajetória que eu tive que fazer para chegar à universidade? Não foi fácil. Eu estudei tudo em escola pública, vim de uma cidade pequena chamada Itanhaém, muito longe, lá no litoral, perto de Santos. E os meus pais têm, eles não têm, meu pai não tem a primeira série, nem minha mãe, né? Uhum. Não tiveram a chance de estudar. Então, o lugar onde eu morava também era muito ruim. Então, a chance de eu chegar à universidade, ainda mais É, pública, era muito pequena. Então, quando eu entrei na universidade aqui, como professor, eu pensei assim: preciso fazer um projeto para que apareça e traga crianças como eu, que tinha um sonho de ser cientista,
vir para se tornar realidade. Então, aí eu criei o projeto. Um projeto ele é socioeducacional. Ele não é só na área de educação. Ele é de transformação social. Então, eu quero aqueles que realmente acreditam que podem chegar. Eu não quero saber onde ele estuda, onde ele mora, o que ele faz, eu quero só o sonho. Você quer ir para a faculdade? Eu vou te dar a chance. Entendeu? E ele faz a parte dele. Então, daí nasceu a ideia do programa Futuro Cientista. Encontrar futuros talentos, seja ele o que for. Não é físico, hein? Ele não precisa ser físico. Eu quero ser qualquer coisa. Quero ser filósofo, igual você, Marco. Quero ser historiador. Quero ser matemático. Quero ser economista. Qualquer área que ele quiser. O importante é querer ir para a universidade. Aí, se ele fizer parte do projeto, a gente ajuda ele a chegar. Então, assim nasceu o projeto, Marcos. Perfeito, perfeito. Olha que ideia bacana. Para mim, vou confessar que para mim isso é algo incrível porque me espelha muito algumas coisas da minha própria trajetória. Eu nem sabia que existia uma universidade pública, para começar. Quando eu fui fazer a universidade, eu não sabia nem da existência. E, gente, é um pecado, né, que a galera não tenha a ideia de que isso é algo acessível dentro do possível, né, dentro de atrás, dentro do estudo, mas que existe. E que está à disposição, desde que você consiga, claro, caminhar esse caminho todo. Mas eu não sabia nem que existia. Como é que eu vou pensar em entrar numa universidade pública se eu não sabia nem da existência dela? No meu ensino médio, isso. Que eu queria dizer que não tem muito tempo, mas tem bastante, tá? Mas assim, foi assim que eu pensei naquela época. Então, quando eu vejo não só a ideia de desenvolver esse sonho de alimentar a questão do jovem cientista, da ciência, mas também de aproximar cada vez mais a universidade pública das escolas públicas, é algo que precisa muito. Muitas vezes eu sinto essa distância também, como professor de escola pública na periferia de São Paulo, não estou tão longe de aí não, estou em Suzano. Suzano é perto de Mogi das Cruzes, né? Então não tá tão longe ali, poucas horas de Santos. E é algo que para mim faz muito sentido. Eu queria te ouvir também, Thiago, se possível, como que você vê, qual que é o objetivo que você vê trabalhando no Futuro Cientista e também, se a gente puder pontuar alguns dos desafios que vocês percebem também nesse despertar do interesse pela ciência, né? Especialmente na rede pública, que eu acho que é bem carente nesse ponto. Posso Claro, fazer uma Keller. ponte? Claro, Posso claro, fazer uma ponte para o Thiago, Keller? claro. Eu preciso falar antes que o Thiago fale isso. O Thiago ele trabalha comigo por um motivo muito, muito justo. Principal, são vários motivos. Primeiro, que ele é competente. O segundo é que ele tem um sonho também. Opa! Ele vai falar, provavelmente ele vai falar, ele tem um sonho. Tá? O cara que tem um sonho que é parecido com o meu, de querer ser cientista também, ele tem o espaço. Ele vai ter o espaço para se dedicar a isso dentro do meu projeto. Porque ele tem o mesmo ideal que o meu. Tá? Então, eu vou deixar ele contar da história dele aí, ele vai contar rapidamente, e vai contar para você qual que é o sonho que ele tem. Ele entrou para fazer matemática, mas ele tem um sonho maior que isso. Aí sim, Thiago, manda pra gente. Eu entrei na universidade, aqui na UFSCar, com um sonho de ser cientista, de ser pesquisador lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, esse é o meu grande objetivo. E trabalhando aqui no PFC, eu carrego isso todos os dias da minha vida, né? Em cada pequena tarefa que eu executo. E é interessante, eu queria inclusive trazer um gancho que a Regiane trouxe, e com aquela vontade que os alunos chegam no sexto ano, com aquela curiosidade e tudo mais. Eu tive a oportunidade de estar na sala de aula com alunos dessa idade, e a pureza dessa curiosidade é maravilhosa. E o PFC, ele tem no coração dele manter isso daí. Quando o aluno é curioso, puxa vida, mas como que isso funciona? E o professor está lá, ele tem essa oportunidade de expor, principalmente agora aqui na UFSCar, que tem um incentivo enorme para pesquisa. Aqui é um lugar que eu me sinto plenamente confortável de estar estudando e me aprofundando cada vez mais para poder me tornar um dia um pesquisador, igual o Dr. Fábio é. E a minha experiência para trás, né, com indústria, com projeto nuclear nacional, trouxe muitas condições para o PFC poder avançar cada vez mais, graças a Deus. Eu fico muito feliz em poder ser uma peça importante nesse programa e dos desafios que a gente enfrenta. Sempre tem
como base, como necessidade, um envolvimento muito grande, não apenas dos alunos, mas dos pais. Os pais são extremamente importantes, a gente agradece sempre a presença deles, a atuação deles junto ao programa, os professores também, a gestão escolar, maravilhosa gestão escolar, e os nossos apoiadores também, ou as pessoas que viabilizam o PFC estar nos municípios, né, que hoje são 11, 12 municípios ativos Bastante. no PFC. A gente está no estado todo, inclusive Mirassol, sabe, bem espalhado mesmo. Então, é um projeto que tem uma visibilidade muito boa, a gente tem, e com um contato muito pessoal com os alunos. Essa é a parte que mais abrilhanta os nossos olhos, a gente consegue ouvir todos os nossos alunos, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje aqui expondo toda essa beleza, né, toda essa importância aqui do nosso programa. Perfeito. Bacana. O que que você tá Muito achando, bom. Rê? Keller, quando a gente escuta essa questão do sonho, né, que as pessoas Necessário. porque geralmente, né, do jeito que está o mundo, o século XXI, as pessoas acham que a gente não pode mais nem sonhar, né? É tudo tão assim rápido, não dá tempo de ter sonho. Né? E eu falo que uma das coisas que são primordiais para uma criança, né, é deixar ela sonhar. Ela tem que aprender a sonhar, ela tem que ter o direito de sonhar, né? Que nem o Fábio colocou, eu sonhei tal coisa, não deu certo, acabaram com o meu sonho, mas ele continuou acreditando, né? E o Tiago traz essa questão, né, de falar dessa pureza da curiosidade, e é isso mesmo, acho que a palavra é exatamente essa. E a gente vai ali inserindo nesse aluno, né, Tiago, o tempo inteiro, essa vontade não é de pesquisar, mas essa vontade de conhecimento, né? A gente tem que aguçar no aluno a vontade de conhecer e o hábito de questionar. Porque eu falo que uma criança sentada numa cadeira, só escutando, não tem graça, né? E não dá mais, século XXI. Então, ela tem que questionar, ela tem que participar, ela tem que ser ativa, e a gente tem que incentivar o tempo inteiro. Mesmo que a gente, né, olhando como adulto, que eu falo que o adulto da situação somos nós, e fala, ah, não, isso aí não é possível. Não, é verdade. Então, né? E vai dando ali outro. Você, Keller, que trabalhou com projeto de vida, não é? É Sim. muito parecido, porque você vai olhar para aquilo e falar, ai, acho que. Mas você vai direcionando, sem deixar que perca, né? Esse sonho, essa vontade de fazer, de acontecer, de ser, né? Porque na escola também a gente tem o dever de ensinar eles, né, a ser. Isso é super importante. É verdade. Perfeito. Perfeito. Porque E o eu projeto de ouço. vida é muito bacana, porque no programa a gente trabalha com o projeto de vida de uma forma personalizada. Tem alunos nossos que quer ser bombeiro, que quer ser modelo. Então, a gente ouve esses alunos, né? Então, a gente tem uma preocupação com cada sonho, cada um deles. E isso é maravilhoso, né? Então, tá aqui trabalhando nesse projeto e expor tudo isso a público é muito importante. Olha que bacana. Eu acho que quando a gente discute sobre sonhos, especificamente quando eu falo sobre escolas da rede pública, ele é algo que movimenta muito, né? É algo que muitas vezes a realidade do trabalho, muitas vezes a realidade da família, a realidade do dia a dia, se nós não tomarmos cuidado, ela acaba sendo, o sonho da criança acaba sendo podado, às vezes até pelos próprios adultos, que querem proteger, querem que não corra atrás de moinho de vento, né? Você quer que dá um chão muitas vezes. Mas esse sonho é o que movimenta. Esse sonho é o que acaba fazendo com que a gente vá para frente, mesmo que seja meio utópico em alguns pontos, ainda tem esse cuidado, esse lapidar. Ao longo do caminho, vai se trabalhando, né? É buscando a máquina do tempo que a gente tem aqui o doutor em física, né? É ao longo desse processo que vai. Então, também eu acho que é um cuidado muito grande, e aqui eu vou pedir uma dica para vocês nesse ponto também. Tiago e Fábio, me ajudem a entender, porque como que eu vou fazer para conversar sobre esse sonho, né? Como que é esse chaveamento para mim conseguir falar sobre esse sonho com o jovem e principalmente como que eu posso falar de ciência de uma forma que ela seja acessível? A gente está falando aqui, por exemplo, o caso do Matias, que é 14 anos, né? E como que eu posso usar essa ciência para ser inspiradora, sabe?
uma ciência que mostra, que está falando sobre possibilidade, uma ciência que está falando sobre uma chave para esses sonhos, uma ciência que fala sobre esse avanço humano, uma ciência que ela é positiva, que ela é construção, uma ciência que ajuda a inspirar essa criança, esse adolescente. Porque muitas vezes, como professores, eu vejo que a gente perde um pouco essa mão, sabe? A gente corre o risco de ou apresentar a ciência como uma coisa muito drástica, e ela tem essa face mesmo, em alguns pontos, sei lá, como tudo numa aula de história, você vai falar sobre energia nuclear ou alguma coisa assim, você pode ser um pouco fatalista, um pouco drástico, e também a gente pode acabar falando da ciência como essa coisa tão boa, mas tão distante. Então, eu acho que tem um ajuste fino aqui que vocês Uhum. conseguem desenvolver muito bem, que ele é conversar com o jovem, incentivar, manter o sonho, ser realista, sabe? Tem um ajuste que eu acho que é bem específico e me parece uma chave muito boa. Então, basicamente, é assim: como que eu posso explicar, estar presente de uma maneira inspiradora, de uma maneira acessível, quando eu converso sobre ciência? Posso eu responder? Acho que. O Marcão, é o seguinte: quando a gente criou o projeto, ele era diferente do que ele é hoje. Ele foi se Uhum, transformando, nós fomos descobrindo onde é que precisava mudar e foi se transformando. Hoje, a gente trabalha com pilares, entendeu? E esses pilares, eu vou falar para você, eles são importantes para que o aluno não saia do projeto e ele consiga ver por que existe o projeto. Então, um dos primeiros pilares que a gente trabalha é a perspectiva. Então, veja, eu nasci num lugar onde todo lugar que eu saía e olhava, eu via traficante, eu via pedreiro, meu pai era mecânico, eu via pintor, eu não via, onde eu morava não tinha faculdade, entendeu? Então, eu via os professores, porque eu ia para a escola, então eu tinha como referência somente os professores da escola. E aquelas profissões que eu tinha mais contato na rua. Inclusive, coisa ruim também, tá certo? Como, por exemplo, os traficantes que estavam lá. Tá certo? O lugar onde eu morava tinha muito isso. Então, a minha perspectiva era aquela. A diferença é que eu tinha um sonho. Esse sonho fez eu sair daquela rua e alargar o construir mundo. tudo isso. Então, a Uhum, primeira coisa que a gente faz é construir uma perspectiva maior para o aluno. Como que eu faço isso? Como que o projeto funciona? Eu boa. contrato um supervisor, pelo menos um ou dois supervisores para cada cidade. Tá certo? Veja, a gente faz uma parceria com a prefeitura. A prefeitura banca o nosso projeto para desenvolver nas escolas municipais. Eu não faço isso nas escolas estaduais porque a gente não consegue apoio do governo do estado, senão faria também, tá certo? Então, do município é mais fácil conseguir o apoio. Então, a gente consegue apoio, eu contrato um supervisor, eu treino. Quem faz esse treinamento é o Tiago e o Diogo, que são os dois diretores meus. Vão lá, treina o supervisor. Esse supervisor ele trabalha uma vez por semana no contraturno. Então, o aluno tem que ir até a escola ou ficar na escola um dia para fazer o trabalho dele lá. Nesses encontros, o supervisor tem que mostrar para o aluno o que é ciência, como trabalha um cientista e quais são as possibilidades. Por que a gente está fazendo o projeto? Esse projeto de vida que o Thiago falou é um projeto verdadeiro. Eu não sei se eu tenho aqui para te mostrar, mas é um livrinho mesmo que cada um recebe e a gente faz uma palestra. O Tiagão está aí, ó, mostrando ali ó, a foto do menino ali. Ó. Então, eu faço uma palestra, eu dou uma palestra na escola, o aluno preenche um formulário, Marcão. Aí, o cara fala, eu quero ser filósofo. Eu quero ser igual o Keller, entendeu? Eu quero ser igual o Marco. Ou então igual a Regiane. Regiane, você é pedagoga, Regiane? Sou pedagoga, professora. Minha primeira graduação foi educação física. Depois Atualmente é fui, diretora, né? fui seguindo. Atualmente, Fiz o antigo magistério, atualmente diretora, fiz o Já mestrado em foi. educação. Já foi até bastante coisa. apresentadora de TV, tá? Tava lá na Ah! Rede Cultura durante a pandemia, tava lá dando aula pra molecada, tá? Foi até apresentadora de TV. Os sonhos Mas, que a gente enfim, nunca sonhou. exatamente. Mas pessoas como a Regiane e como o Marcos, né, como vocês dois, que estão na escola de frente para os alunos, a gente serve de referência, entendeu? Vocês vão servir de referência para nós, para as crianças. Quando eu era criança, eu tinha referência a um professor, que era meu professor de física, obviamente, ou de ciências, tá certo? Então, assim, a gente cria essa referência, essa perspectiva que eu não tenho na minha casa e eu não tenho na minha rua. Olha a importância da escola. O Tiago falou uma coisa que eu vou deixar ele falar daqui a pouco também, a questão da família. O que a gente percebe aqui no futuro cientista? Aquele aluno, aquela criança que tem o apoio da família, ele voa no projeto. Nossa. Voa. E nele, eu vou falar a palavra,
inevitavelmente ou inexoravelmente, ele vai conquistar as coisas e vai fazer tudo que a gente pedir. Ele tem o apoio da família. Ele tem o apoio. Essa é a primeira coisa. Aí você fala, como que você sabe que ele tem o apoio? Ah, é só perguntar. A hora que você vai perguntar para a diretora, a Regiane é a diretora. Tem reunião dos pais. Esse pai ou essa mãe está em todas as reuniões. Começa por aí, ou quase todas. É um exemplo. A gente vai deixar, o projeto não vai ser assinado em tal cidade. Ela me manda mensagem aqui no meu celular. Ela descobre, olha a mãe, ela descobre o meu celular, manda mensagem para mim ou para o Tiago, avisando assim, eu quero saber por que o projeto não vai ser renovado em tal cidade. Isso é mãe, isso é pai e isso é família, que apoia, que se preocupa com o filho. Esse é o primeiro ponto. Esse aluno tem toda a sorte do mundo. Deus colocou a mão sobre ele, ele é abençoado. Fechou? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Família é importante. Agora eu vou falar da escola. A Regiane é a diretora. Aquelas escolas onde o diretor chega para mim e fala assim, ó, Fabio, o projeto começou com 20 crianças, só tem 15. Posso colocar mais 5 para não ficar faltando 5? Ele toma atitude, em vez de eu vir falar isso, ele me liga, ele sabe até o projeto que está tendo, quem está lá, ele sabe de tudo. Inevitavelmente, essa escola, você entra, a escola já é diferente. A escola tem 15 atividades, tem de tudo lá, tem piano, tem música, tem de tudo. Eu estou falando sério. Eu não estou falando que as outras que não fazem, não tem, o aluno não vai, a escola é bagunçada, não é isso. Eu estou falando que aquela que faz, inevitavelmente, eu estou falando, é difícil a escola não ter alunos bons. Entendeu? Não tem, porque a diretora e a equipe de gestão trabalham pela escola. Entendeu, Keller? Trabalha pela escola. O professor apoia a gestão lá da escola, ajuda nas atividades, enfim, a escola está focada num objetivo, entendeu? Deixar a escola melhor do que todas. Enfim, os alunos percebem isso e isso contamina todo mundo. Então, o PFC não faz nada sozinho, Keller. O meu supervisor está lá. Se a escola não tiver uma gestão, aquela mão dura, que bate na mão e fala assim, vamos resolver esse problema aqui agora. Eu quero o projeto aqui, o negócio vai caminhar. A gente não vai para frente, não consegue, a gente não consegue desenvolver a proposta. Então, eu preciso do apoio da família e eu preciso do apoio da escola. E quem mais precisa? A criança. Ela não pede, a escola é a segunda casa dela, às vezes é a primeira. Às vezes, a Regiane pode falar para nós, na maioria das vezes, não vou falar nem minoria aqui, Marco, na maioria das vezes a escola é um refúgio para a criança que tem desestrutura familiar, que tem um problema na família, que tem um problema na rua, lá onde ela mora, só tem coisa ruim lá, ela vai para a escola, é ali que ela busca a referência. Então, por isso que é importante o seu projeto. O seu projeto também é. Esse programa que você faz, alunos, professor, todo mundo assiste, ele é importante porque ele leva informação, ele leva perspectiva. Eu estava falando dessa palavra, você faz isso. O seu projeto faz isso, de vocês dois aí. Tá? A gente faz de uma maneira, você faz de outra. Mas é essa perspectiva que o aluno tem que ter. Então, na hora que ele vai falar não, o cara oferece uma cocaína para ele, uma maconha, ele tem a chance de falar não. Para ele falar não, ele tem que ter a perspectiva de escolha. Eu vou falar não porque eu tenho coisas melhores para fazer. Tá certo? Que a minha escola falou, o Projeto Futuro Cientista falou. Enfim, me interrompe, porque senão eu vou não, mas é perfeito. Não, é importante. Acho que tá deixando bem claro. Até porque a gente se identifica, né, Fábio? A gente tenho certeza que o Keller vai se colocar. A gente se identifica com a sua fala, né? Porque quem olha hoje, né, o Fábio, o Tiago, o Keller, a Regiane, né, não sabe como foi lá atrás, né? Sim. Nós também. Né? Você fala de Itanhaém, moro também, tô perto de Diadema, Interlagos, então é só descer que a gente chega ali, né? Então, e assim, também, né, crescemos na periferia, também, né? A gente acredita na escola pública, né, cara? Na escola, exato, porque foi lá, e a minha trajetória é de lá, a trajetória do Keller, quando o Keller coloca que ele não sabia, né, que existia universidade pública, eu olho, né, lá atrás, quando eu fiz a minha primeira graduação, eu não acreditava que eu podia entrar numa universidade pública, tá? Porque as pessoas falavam, não, ó, você, né, é melhor pagar
né, é melhor você prestar em escola privada, faculdade privada. Enfim, olha só, e escutava isso até de professores, né? Porque a visão de uma universidade pública era para gênios. Olha isso. Né? Então, Exatamente. escutando você falar, a nossa trajetória é muito parecida, né? Assim, de todos nós aqui, ninguém nasceu em Uhum, berço de ouro, mas a gente teve escolhas. E a perfeito. escola foi um dos lugares onde proporcionou isso pra gente, né? Escolhas e perspectivas. No fim, é isso que realmente a gente precisa e é muito do que os trabalhos estão dando, né? Eu quero direcionar uma questão também. Quero ouvir Keller, espera um você. pouquinho. Ó, à Deixa eu só fazer vontade. uma pergunta para você. Claro, Por claro. que você resolveu fazer filosofia? Eu resolvi fazer filosofia primeiro porque eu não tive filosofia no, no meu ensino médio. A minha escola era uma escola que estava hiperlotada de estudantes, a escola que eu trabalhei, que eu estudei no ensino médio, e ela tinha 4 turnos. Ela tinha o turno noturno, aquele Nossa, turno da manhã, aquele turno, um turno intermediário, enquanto saía um entrava outro. Ela tinha 4 turnos e todos eles funcionando com quantidade mínima, né? Então eu não cheguei a ter filosofia na minha graduação do ensino médio. olha só. Então, minha primeira graduação foi em História. Eu pensei em fazer Ah, foi jornalismo na história, você fez época. história É, primeiro. a minha primeira foi em História. E aí eu fiz História e eu queria fazer Filosofia, sabe? Porque eu não sabia nem o que Filosofia fazia, sabe? Assim, direito, né? E fazendo História, eu me apaixonei pela discussão de Filosofia. Fui para Filosofia, fiz o concurso como professor de Filosofia no Estado, concurso como professor de História. Estive nos dois, hoje eu estou atuando principalmente como professor de filosofia. Ainda tenho algumas aulinhas Parabéns. de história, mas minha atuação principal, o mestrado foi em história, mas todos os outros encaminhamentos foi envolvendo Foi na filosofia. filosofia. Mas eu A precisei entender física. que ele existia, né? Então, eu perguntei como eu sou físico. Eu amo filosofia, porque a física veio Sim. da filosofia. Né? É, Aliás, a maioria das ciências vieram da filosofia, da Grécia Antiga. Então, eu acho que é importante. É importante. Tem gente que não sabe a importância da filosofia na vida. Verdade. Esse é um papel que você tem que também desmitificar nas redes. Tá certo? Porque a filosofia é importante até para a sobrevivência do ser humano. Tá? Enfim, é a minha opinião. Né? não, perfeito. A gente até brinca, né, que a filosofia é a mater matéria, né? A matéria que é a mãe de É, todas as outras, né? Tem sempre é isso essa aí, filho. É discussão. isso aí. Isso aí. E eu gosto novamente porque a gente precisa dessa mesma perspectiva, né? Dessa visão, né? E eu queria aproveitar, vou puxar o Thiago agora. Thiago, Vamos qual lá. que é o impacto que você vê desse tipo de projeto, do seu projeto em específico, né? Na vida dos estudantes? O que acontece com o estudante? Como é que ele fica? Olha, o estudante, o maior impacto que o estudante percebe na vida dele, quando ele efetivamente está engajado aqui no programa, ele vai perceber que ele está realmente aprendendo a aprender. Show. Isso, eu acho que é a maior vitória que o PFC pode alcançar na vida do estudante, falando dele especificamente. Porque durante os encontros, esse desafio de aprender a aprender é pessoal de cada um, não existe uma receita de bolo, existe boas práticas, sim, mas não dá para falar que tem uma receita de bolo, porque esse aprendizado que o estudante vai obter vai vir dele mesmo. Por isso que a Uhum. gente incentiva ele a pesquisar, incentiva ele a ler, incentiva ele a fazer provas, né? São pedagogias que são comuns para na vida dele, para ele conseguir aos poucos abrir isso na mente dele, trazendo um pouco aqui da filosofia, e nas palavras de Michel Foucault, né, é um panóptico que a gente vive constantemente. O que seria um panóptico? Era uma palavra que se remetia a uma prisão, aonde existia uma vigia bem no centro, e a Uhum. pessoa não sabia se estava sendo vigiada ou não, e ela acaba criando nela mesma uma autovigilância. Então ela se prende, ela acaba ficando presa, e o PFC, ele atua para quebrar, sabe? Quebrar Sim. esses paradigmas, esses tabus, isso. Puxa vida, os problemas, que nem os impactos, as dificuldades que a gente enfrenta, né? Olha, o aluno, ele está frequentando o PFC, e como que está indo a evolução dele na escola? Qual é o impacto do PFC na evolução dele na escola? Mora justamente nisso. E o PFC trabalha constantemente nisso. E esses é o maior desafio do PFC com relação ao aluno.
é esse despertar. Essa é a palavra correta no aluno, porque é esse despertar que é o que vai transformar a visão que ele tem do ser dele, da vida dele, para ele conseguir enxergar para onde ele quer, para onde ele vai, o que ele precisa fazer cada dia. E o PFC está ali para ajudar nisso. Então, nas palavras ali do professor Fábio, a gente não consegue fazer isso sozinho, é impossível. Então, o aluno é parte importante, os pais, a gestão da escola. Então, você vê, são peças-chave que a gente vem comentando no diálogo até agora. E o maior desafio que eu enxergo aqui, dirigindo o PFC, é nisso, é esse despertar. Esse despertar é o ponto de Minerva na vida do aluno, na vida dele por inteiro, inclusive. Perfeito, perfeito. E eu queria puxar também uma pergunta, que é o caso do Matias, que está aqui logo no nosso começo. A gente pode falar um pouquinho sobre ele? Claro. Vamos falar. O Matias, só para você ter uma ideia, o Matias ele está com nós desde 2022. Eu fui pegar aqui o relatório dele que o Thiago me mandou. Ele está com nós desde 2022. Ele é de São Roque, da cidade de São Roque. E olha só, a mãe dele tem o meu telefone, me manda às vezes mensagem, perguntando coisas. Ela é super ativa. E o Matias também é super ativo. O sonho do Matias, eu até coloquei aqui, que eu cheguei a conversar com ele, é participar do Campeonato Mundial de Endurance, que deve ser daqueles carros, né? Que fica 24 horas. Ele já faz isso, ele já participa de algumas provas aqui em São Paulo. Então ele tem um sonho, tá certo? E em cima desse sonho, ele busca de todas as maneiras. Ele é, independente da mãe dele, ele é um aluno determinado. Ó, lembra que eu falei dos pilares? Lembra que eu falei dos pilares para vocês? A gente tem 4 pilares no PFC, que a gente faz todo o projeto. Foco. Então, o aluno tem que saber o que ele quer da vida, foco. A gente ensina isso através do projeto de vida. Determinação é aquele que não desiste em hipótese alguma do que ele quer. Ele traçou aquilo, foco é aquele, ele vai, nem que tenha que estudar 12 horas por dia. É determinado. Fechou? Isso é uma habilidade importante para o futuro cientista. Disciplina é o terceiro pilar. Por que disciplina, Marcão? É o seguinte, o cara estuda de manhã, o que ele faz? O cara que é disciplinado. Todo dia à tarde eu vou estudar 2 matérias. E fica ali, estudando, porque ele quer passar no vestibular. É um cara disciplinado, organizado, metódico, que é como o cientista trabalha. O cientista trabalha de forma metódica. Ele sabe exatamente o que ele fez no laboratório e repete em outro laboratório, seja onde for. Tá? Então, disciplina é importante. E, por último, que é o maior problema que nós temos com os alunos, autoeficácia. O aluno acha, igual a Regiane falou, às vezes não é só o pessoal de fora que não acha que nós vamos chegar. Nós mesmos achamos que não vamos chegar. Entendeu? Aí nós temos um problema sério. Então, ele tem um sonho, mas ele mesmo acredita que o sonho é impossível. Sabe o que ele faz? Ele desmotiva. Ele desanima. Entendeu? Então, o importante... Esses 4 pilares a gente ensina no projeto. Esses 4 pilares com várias atividades. Então, o aluno... Vai desenvolvendo, né? Exercitando. Vai desenvolvendo. Olha só, o aluno entra no 5º ano e ele só sai do projeto quando ele entra na faculdade. Então, olha, ele fica comigo 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 8 anos. O cara, para aguentar 8 anos, ele tem que ser muito bom. Tem. Eu sou chato. Eu sou muito chato. O Thiago também é. O Diogo também é. Nós somos chatos. Por quê? Porque alguém tem que ser. Alguém tem que falar para ele que a coisa não vai cair do céu. O cara quer passar em medicina na USP. Então, o cara não tem dinheiro para pagar medicina. Medicina é 9 mil. Numa faculdade particular, chutando baixo. 8 mil, 9 mil. Aí não tem dinheiro para isso. Aí ele quer passar em medicina, na USP. Estudando numa escola pública, igual nós 2 estudamos. Todo mundo aqui. Nós 4. Nós 5, na verdade. Aí ele quer. É um curso mais difícil do que de física. Então, ele vai ter que cair a fichinha e falar assim, se eu quiser ser médico e quiser passar em medicina, eu vou ter que estudar mais do que os outros. Acabou. Entendeu? Então, isso é perspectiva, determinação, foco e autoeficácia. Então, a gente ensina tudo isso para o aluno. Agora, se o aluno vai absorver tudo isso, é uma ponte muito distante entre o que eu falo e você entende. Entendeu a diferença? Eu posso ensinar, o aluno pode não aprender. Então, a gente tem que trabalhar isso constantemente. Aqui no projeto PFC, o Marcos, a gente treina o supervisor para ser educador, não professor. Perfeito. Professor tem na escola, já tem na escola. O educador,
ele educa o aluno, ele não ensina só, ele educa. Então, ele dá uma perspectiva que o professor, às vezes, não tem condições de fazer para 30 alunos. Aqueles 20 alunos que trabalham com nós dentro da escola, ele tem a chance de ser educado por nós. Então, olha, ele quer ser policial militar. O que é educar, Marcão? Eu chego assim para ele, você quer ser policial militar? Tá bom, eu vou te dar uma perspectiva. Ó. Presta tal escola lá no Rio de Janeiro, escola militar que tem lá, que quando você se formar no terceiro colegial, você já sai como sargento. Você já vai ganhar, você não vai ganhar mais 4 mil, vai ganhar 7. Então, entendeu? Eu quero fazer tal coisa. Eu quero ser pedreiro. Você pode ser pedreiro. Meu tio era pedreiro e a vida dele inteira foi assim. Mas vou te dar uma outra perspectiva. Você pode ser engenheiro. Entendeu? Você pode ser um pouquinho mais. Ganhar um pouco mais. Você precisa ter uma faculdade. Existe isso, né? Essa possibilidade existe. Aqui um pouquinho mais além existe. Dá pra gente ir por esse caminho. Eu dou a perspectiva e ele escolhe. O meu pai não teve a escolha. Meu pai foi mecânico desde os 11 anos de idade. Entendeu? Não estudou. O pai dele não colocou ele na escola. Ele falou, você vai aprender mecânica. Meu pai não teve a chance. Talvez os seus pais também não tenham tido. Tá certo? Da Regiane, o seu... Depois a gente pode ouvir isso, mas enfim. Tá certo? Os meus pais não tiveram. Do Thiago eu também não sei. Então, essa criança que está no PFC tem a chance de escolher. Tá certo? Então, ele tem que ter responsabilidade na escolha. Legal, legal. É uma presença mesmo ali contínua, né? De estar acompanhando, tá junto mesmo, né? Isso é muito legal. O que você tá achando, Rê? E o que ele coloca, né, Keller, essa questão da disciplina, da determinação, do foco, Importante. o quanto que a gente tem que trabalhar isso desde sempre quando eles põem o pezinho na escola. É o que leva a gente Não longe, né? não é isso? É o que, exato. Exatamente isso. A gente segue também o que a gente fez, não é? Se você está lá, você tem regras, você tem que ter disciplina, né? Você tem que aprender, ter uma rotina, né? Se você estuda de manhã, que nem o Fábio colocou, quer passar no vestibular, você tem que organizar seu horário para você estudar, né? Se você tem o sonho de ser policial, tem que estudar. Então, tudo a gente tem, né? Tudo vem de uma... Eu gosto muito, né, dessa questão da disciplina, né? Parece que é uma coisa tão... E a disciplina, ela é tudo, porque ela que vai determinar ali, né, a sua rotina, o seu foco, tudo está ali interligado e é super importante a gente ensinar desde sempre. Né? Perfeito. Sem dúvida, essa questão da rotina, ela entra e a gente precisa passar isso não apenas para os alunos, mas para os pares, né, dele, né, os colegas, os pais com quem ele socializa. Se você conseguiu cumprir a sua rotina ali, arrisca. Puxa vida, eu sentei estudar hoje, eu não entendi nada, eu não consegui me desenvolver. Tudo bem, você fez, você cumpriu a sua rotina. É vitória, você venceu. Então, isso é extremamente positivo. Então, com esse objetivo, que nem eu também, eu vim da indústria, quando eu era garoto, comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade. Eu sempre fui assim doutrinado para ser assim uma pessoa que segue, que está cumprindo e tal. Então é aquela coisa, né? Que vai fechando você, né? Então eu tive que correr, eu tive que me despertar, eu tive que ir atrás para poder agir e trabalhar de uma maneira que eu pensasse por mim, trabalhasse com a minha mente. Então, o aluno, a criança, cumprindo essa rotina, ela vai estar sempre, aos poucos, se movimentando, se despertando, caminhando em direção ao sonho dela. Esse aluno que o professor comentou, quer ser policial militar, nós temos ele aqui. No projeto de vida dele, a gente incentiva ele, olha, tem uma prova, que é a prova do Barro Branco. Você pode ir atrás, existe isso aqui, esses conteúdos que você pode estudar, a gente fornece isso para ele. Então, é um projeto de vida personalizado, direcionado. Então, se é um aluno, que é a maioria dos nossos alunos, não tem uma estrutura, às vezes, social ali em volta dele, que incentive isso, o PFC está ali. Perfeito. Que muitas vezes é o refúgio dele, o PFC está ali com uma outra estrutura para ele. Então, olha só que bacana, né? Então, todos nós aqui tivemos essa trajetória, a jornada do herói, né? Uhum. Aí,
é essa visão que a gente sempre traz, né? Para a gente poder fazer a diferença. Esse acho que é o Nossa, maior sonho de todos nós aqui, né? muito Fazer a bacana. diferença. É o que Muito bacana, muito bacana. que Não, tira a gente não, da cama. eu gostei demais, assim, e funciona como perspectiva para qualquer pessoa que quiser desenvolver um projeto educacional. Acho que essa é uma perspectiva muito bacana. Mas fique conosco que nós já voltamos pro papo. Quer conhecer uma novidade que pode transformar a sua trajetória educacional? O Sistema Versa é um sistema de ensino que vai impulsionar os jovens rumo às melhores universidades do país. Com uma metodologia comprovada de alto desempenho e aprovação, o Versa foi projetado para maximizar o tempo dos estudantes, utilizando tecnologia educacional avançada que prioriza os conteúdos mais relevantes dos vestibulares e do Enem. Esse ecossistema completo conta com 12 volumes únicos, simulados estilo Enem, portal educacional, aplicativo e muito mais. Com o Sistema Versa, a editora do Brasil oferece as melhores ferramentas e recursos para garantir o sucesso educacional. Conheça mais sobre essa inovação e como ela pode fazer a diferença na vida dos seus estudantes. Eu gostei demais, porque mesmo que por algum motivo a pessoa não consiga ter acesso, não dá, eu tô numa escola estadual, eu tô numa escola particular, eu não consigo ter acesso a uma discussão como essa, todo esse papo que nós tivemos aqui, Fábio, Thiago, Regiane, ele tá orientando como que tem que ser um trabalho de projeto de vida, ele tá orientando como que pode se desenvolver projetos de ciência, projetos diversos dentro de escola, então acho que tem uma riqueza muito grande aqui. E lembrando, uma das principais visões que eu também acredito, assim como todos nessa mesa, que a escola pode fornecer essas outras possibilidades, nesse alargamento de horizontes. Você pode apresentar cultura, apresentar outras possibilidades de vida e de mundo para os estudantes, né? Isso é algo que é muito especial que a escola tem essa possibilidade de fazer. Às vezes a gente está limitado pela realidade social, pelos círculos sociais que nós temos, pela realidade financeira, mas a escola sempre vai ter uma possibilidade de ajudar a incentivar. E eu fecho com a questão da disciplina. Gente, se você puder alimentar disciplina e criatividade nos estudantes, faça isso. São as duas coisas assim que você tem que estar sempre jogando lenha nessa fogueira, sabe? Que nunca vai ser desnecessário para o estudante alimentar essas questões. Mas vamos lá, eu quero pensar de um ponto diferente. Eu tô aqui numa cidade agora, estou em Suzano, na cidade que eu moro. Suzano, aqui em São Paulo. E eu gostei do programa. Gostei do processo, gostei do trabalho do programa Futuro Cientista. Tem alguma forma? Converso com alguém, converso com vocês, converso com a possibilidade, converso com o vereador amigo, converso com o prefeito. Como que eu faço para tentar trazer algo parecido, ou conversar com vocês, ou trazer esse projeto para o município, para quem está próximo? Tem alguma forma de fazer isso? Tem um protocolo que a gente, na verdade, a gente utiliza. Quando é uma família, uma mãe, um pai que está assistindo, um aluno mesmo que está assistindo, aluno, mãe ou pai que está assistindo e quer trazer o projeto, quero trazer para a minha escola. Se for escola do município, é muito mais fácil que a escola do estado, a gente não consegue uma verba para fazer isso. Tem outras maneiras que eu vou falar aqui, mas efetivamente é mais difícil. Mas quando é escola de um município, a primeira coisa que tem que procurar é um vereador da cidade. Seria interessante, importante isso. Porque o vereador está para isso mesmo. Esse é o papel do vereador, né? Na verdade. Ele luta por aquilo que a sociedade está precisando, tá? Então ele corre atrás disso, ele cobra o executivo e ele faz isso. Então eu sugiro que procure um vereador, leve a ideia, eu quero levar para o Futuro Cientista, e leve o nosso contato. Como que acha o nosso contato? É só digitar Programa Futuro Cientista no Instagram, entre em contato com nós lá, que tem tudo lá, qualquer um te responde, a equipe te responde, o Tiago aqui, que é o que cuida disso também. Então, tudo passa pelo Tiago, né? Então, o Tiago pode responder, quero levar o projeto para Suzano, por exemplo. Entendeu? A primeira coisa que o Tiago vai... Se uma mãe escrever agora de Suzano, escrever para nós, quero levar o projeto como eu faço? O Tiago vai falar, você quer levar? Eu vou dar uma pesquisada aqui, quantas escolas tem em Suzano e já te retorno. E o Tiago passa para mim, eu posso entrar em contato com a pessoa e orientar ela. A gente responde isso, a gente orienta. Tá? Então, quem tem que aprovar é o prefeito. O prefeito da cidade. Eu não consigo levar, eu não tenho dinheiro para bancar o projeto, entendeu, Marco? Então, eu preciso de uma verba. Se for escola do Estado, existe outro tipo de verba de empresas que possam bancar o projeto, ou de uma emenda parlamentar, que já aconteceu em outras cidades. Então, o cara vai lá, dá 100 mil, a gente faz 2 anos lá. Entendeu? Em várias escolas. Não é uma escola só, meu projeto é barato. Olha que se um dia eu te falar o valor, você vai assustar. Tá certo? Magias de quem está na universidade pública, né? Na universidade aí a gente se vira com a verba que tem, assim, dá para realizar coisas incríveis, né?
Nós não somos uma empresa, a gente não visa lucro, entendeu? É. Então, o dinheiro que eu peço é para pagar o supervisor, pagar material para o aluno estudar, aquela coisa toda. Só para você ter uma ideia, nós temos um cursinho dentro do PFC. Quando o aluno chega no 9º ano, ele faz esse cursinho para passar nas ETECs. Porque na ETEC, a gente sabe que o ensino ele é um pouco mais pesado, mais puxado, né? Então, o cara tem que estar disposto também a fazer isso, tá? Sim. Quando eu falo ETEC, Instituto Federal, tá? Uhum. Tem todo um processo aí. Mas o aluno que escolhe, entendeu? Ele fala assim, eu não quero estudar aqui na escola perto da minha casa, vai lá, mas se ele tiver a disciplina, não importa onde ele vai estudar, Marcão, não importa onde ele vai estudar. É ele que faz o projeto de vida dele e é ele que vai executar. Tá certo? Então, eu não quero saber, mas eu não fui, não quero ir para lá. Não tem problema nenhum. Você já escolheu, vai ficar aí perto da sua casa, então vai estudar. E você vai passar. Pode ter, eu garanto para você isso. O aluno que se dedicar, ele não interessa o lugar que ele está, ele vai passar na universidade. Entendeu? Bacana, então, o que a gente faz, então? O dinheiro, a verba vem do executivo, ou do governo do estado, ou das prefeituras, tá? Para manter o projeto. Então, tá querendo levar o projeto para sua cidade? Entre em contato através do nosso Instagram. Perfeito, achei Depois uma eu passo para boa você, forma. você coloca o Instagram para talvez em algum lugar. Vai estar lá, vai estar lá. E vamos conversar sobre essa proposta em Suzano, que eu achei muito legal mesmo. E também queria puxar mais uma questão. Tiago, quero começar por você e depois eu gostaria de ouvir o Fábio também. Se vocês têm alguma dica para os educadores que querem fazer alguma iniciativa científica também. Não consegui na escola que eu tenho, fica difícil, não deu. Mas o que eu posso fazer para alimentar essa busca pelo futuro cientista, essa valorização da ciência, esse acesso às universidades públicas? O que vocês têm de dica assim, para realizar esse tipo de projeto? Acho que a primeira dica que eu daria é não ignore a curiosidade do aluno. Essa é a primeira dica primordial. E quando o aluno tem essa curiosidade, é cavar, porque a ciência, ela é assim, quando a gente está na escola, a gente vê um mar de possibilidades. A ciência é o submarino. Então, ela vai cada vez mais fundo. Então, a dica que eu dou é, primeiro, não ignore a curiosidade. E conforme vai avançando nos conteúdos, eu diria assim, coloque a rotina como prioridade. Independente se você está conseguindo avançar nos estudos ou não tem problema. Mas o segundo passo é a rotina. Então, se você está todo dia ali, estudando, se aprofundando, isso para os professores, educadores, tudo mais, porque o professor, ele é sim um pesquisador também. Então, quando ele está ali na frente, ele tem essa responsabilidade de não apenas trazer os 2.000 anos de conhecimento que a humanidade tem ali, nos 8 anos, 8, 11 anos que os alunos têm no período ali de estudo deles, que é uma responsabilidade enorme. Então, a pesquisa mora no âmago do ser professor. Então, que é o terceiro passo, que é a pesquisa. Então, independente da área, por exemplo, eu estudo matemática hoje, e muitas pesquisas que a gente faz, inclusive dentro do PFC, de previsão de evasão e tudo mais e tal, trazer esse terceiro passo para o professor, acho que seguindo esses 3 passos, ele vai conseguir trazer esse despertar da ciência para o aluno. Por quê? Porque qualquer tipo de assunto, por exemplo, mas o que tem a ver matemática com estar aqui na sala de aula? Gente, se você está sentado no lugar, você já está fazendo ciência. Sim. A inércia está colocando você aí paradinho no lugar, bonitinho. Entendeu? Então, a ciência mora em todos os lugares. Então, trazer, né, esse leque aberto, assim, é um desafio, mas também é um prazer enorme do ser professor. Deixa Legal. eu fazer um adendo à palavra do Tiago aí. Eu acho que de maneira transversal, uma coisa que não pode esquecer, né, a gente tem que falar aqui, é a transformação social. A ciência, ela tem o poder de transformar pessoas. A ciência, a religião também, eu acredito que possa ter esse poder. Existem algumas coisas na sociedade, política pode transformar. Então, política, religião, são coisas, são fontes que têm forte tendência a mudar pessoas, tá certo? E ciência é uma delas. Educação também, tá
tá certo? Aqui uma está ligada à outra, mas a ciência e a educação têm um poder para isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, quando a gente tem uma ideia, se a ideia nasce do diretor da escola, como a Regiane está aqui, ela é diretora, ela precisa necessariamente ter apoio da gestão ali dela, coordenador pedagógico, professores, porque senão fica difícil, ela não vai fazer sozinha, entendeu? Sim. Então, tem que ter o apoio de outras pessoas também. O professor, eu preciso desabafar um negócio para você. Esses 15 anos, eu preciso falar isso. Esses 15 anos que eu estou indo em escolas públicas, todas, municipal e estadual, eu tenho visto professores como vocês, ativos, querendo lutar pela educação, o cara pensa no futuro da criança, está vivo, vivo e ativo. Mas tem professores que precisam realmente mudar um pouco a sua postura. Eu acho que ele perdeu, alguns professores, eu acho que a Regiane pode nos ajudar depois, mas alguns professores parece que ele perdeu a noção do papel dele na sociedade, como professor. Então, quando o cara ele desiste da função dele e da profissão dele, todo mundo paga o preço. Entendeu? Não é só a diretora da escola, coitada. Os Tá 20, certo? 30 alunos que ele está na sala lá que está pagando o preço junto. Também. Então, nós precisamos tomar atitude para que a gente trabalhe com o professor. A Secretaria de Educação precisa fazer isso, tanto a do Estado quanto a do município. Não estou falando que o professor é o vilão, não estou falando isso, não. Se ele está com depressão, se ele está com algum problema, vamos ajudá-lo, porque às vezes o professor precisa também ter essa atenção, entendeu? A gente não adianta só ir lá e tacar, porque é isso, que é aquilo. Não, vamos entender, vamos tentar reativar isso que está faltando nele, entendeu? Então, isso é importante para o futuro da escola, para o futuro do aluno. O professor precisa ser bem cuidado, entendeu? A saúde mental é uma coisa importante também. Não só para o aluno, mas para toda a equipe de gestão de uma escola. Bem, a Regiane pode nos complementar esse assunto. Perfeito, perfeito. Precisa, né, Rê? O professor tem que sonhar junto, né? Tem que sonhar os próprios sonhos, o sonho do estudante, o sonho da escola, né? Além de sonhar junto, formação, não é? Não adianta a sempre. gente não bater na teclinha da formação. O professor não pode dar aula para o aluno do século XXI e ainda, né, tá com a formação do século XIX, desculpa. Perfeito. Né? Usar o caderninho guardado lá do armário da primeira sala que ele deu aula em 1900 né? A gente tem que evoluir junto. Não é fácil, é árduo. Não. Né? A formação ela tem que ser em serviço, ela tem que vir de políticas públicas aí, né? De coisa boa, né? Não vamos falar de formaçãozinha, por favor, que não dá mais, né? De coisa boa, que realmente transforme aí, né, a ação desse professor em sala de aula, porque não está fácil, porque esses alunos são outros. Sim. É por isso que não é fácil. Por isso que a gente tem que estar preparado, né? É outra geração. É outra geração. E trazer conteúdos robustos, né? Então, são pesquisas de pessoas que produzem ciências de fato. Artigo e leitura de artigo não é fácil. Não é simples assim. Então, cursinhos pequenos, formaçãozinha disso, formaçãozinha daquilo. Meu, isso não existe. Eu nem colocaria na palavra formação. Isso. Exato. Precisamos da ajuda dos professores. Eu estou chamando isso aqui junto com o Keller e a Regiane e você, Thiago. Vocês, professores, precisam nos ajudar. É uma missão como educador, certo? Que todos nós somos, todo professor, ele pode ser educador, é só mudar a atitude dele, certo? É só mudar a atitude. Perfeito, perfeito. Estamos chegando aos nossos momentos finais aqui, já deu o nosso tempinho de programa. Passa voando, né? Passa voando quando a gente se diverte nesse papo aqui. Mas, devo dizer que para poder encerrar esse programa, existem 3 perguntas dificílimas que precisam ser respondidas por todo mundo que está nessa mesa aqui. A primeira delas é, presta atenção que é complicado, hein? Atenção, vamos lá, ó. Primeira, se você gostou do programa e do papo. Essa é a primeira, muito complexa. A segunda é, como eu te acho e sei mais sobre você? Tem alguma forma de eu achar o Fábio por aí? Como que eu acho o Thiago? Onde é que tá o currículo? Onde é que tá o dia a dia? É na porta do UFSCar que eu vou lá atrás, bato palma e aparece? Como que eu faço para encontrar, para acompanhar? Como que eu acompanho o projeto? Como que eu acompanho o programa Futuro Cientista?
Como que eu faço? E a terceira pergunta não é uma pergunta, é um pedacinho seu. Gostaria de uma indicação, algo que o Thiago goste, algo que o Fábio goste. Pode ser um livro, um filme, um pensamento, uma ideia, uma fala, um chamado, né? Uma exortação, alguma coisa que seja um pedacinho seu para ficar junto conosco e coando no coração e mente. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, o que que você achou desse papo? Onde eu te encontro e qual pedacinho que a Rê vai deixar pra gente hoje? Bora lá, que delícia de papo. Não Tá. é? E 3 palavras ficaram aí na minha cabeça: disciplina, rotina e foco. E olha que a gente, né, trabalha tanto isso e às vezes a gente acha, ah, não, mas é necessário desde sempre, né? E a gente lembrar que a gente tem que apresentar lá na escola para a criançada a ciência, fazer a ciência sair do livro, né? Fazer ela ter vida. Porque se ela tiver vida, ele vai relacionar tudo isso com a vida dele. Porque a ciência está na cozinha, está no banheiro, está, né, tá em todo lugar, está na escola, e aí ele vai entender que não é algo que, né, que não é, que é possível de alcançar. E eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, Regiane Taveira, tô no Facebook, que é coisa dos antigos aí, né? O Keller tira sarro de mim, mas eu continuo lá. E tô lá no chão da fábrica, né? Onde toda essa mágica, essa magia precisa acontecer, né? A gente Você fazer também é de Suzano ou Regiane? Não, eu sou da região de Interlagos, na cidade de Então São você está em Paulo. São Paulo, você está na Em São capital. Sua Paulo, escola está na isso, capital. isso, na capital, isso mesmo. E tô lá no chão da fábrica, onde, né, o Fábio falou agora, lá, aqui na Zona Sul de São Paulo, onde toda essa Tá bom. mágica tem que acontecer. E minha dica, Keller, não tem como, né? A gente falando o tempo inteiro aqui de ciência. Ai, o filme, O Menino que Descobriu o Vento, faz a gente sonhar, faz a gente acreditar, independente da realidade em que você vive. Continuem sonhando, né? A gente não vai realizar tudo, mas a gente deve sonhar em qualquer idade. Foi uma delícia o programa. Perfeito, Rê, muito Obrigada. obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por conversar conosco, obrigado pela defesa da escola, como você sempre faz, obrigado por tocar projeto sempre, que é algo que eu admiro muito no seu trabalho, viu? Agradeço muito. Quero puxar agora você, Tiago Fonseca, que está aqui com a gente. Se prepara, Tiago, 3 perguntas dificílimas. Se você gostou do programa, o que que você achou desse papo? A segunda, onde eu acho o Tiago? Acompanhe o Tiago e sem mais sobre todo o programa Futuro Cientista. E terceiro, um pedacinho do Tiago para ficar junto conosco. Bom, eu amei o programa. Meu coração está aqui, ó, super aquecido aqui de poder estar conversando com todos vocês sobre ciência, todos esses pontos importantíssimos. Meu Instagram, thiago.73, THYAGO.73, lá no Instagram. Instagram do Programa Futuro Cientista, @Programa Futuro Cientista. Você vai conseguir achar todos os conteúdos lá do nosso programa. E eu queria deixar aqui um ponto. Traga para você coisas inspiradoras e para mim, o que me inspirou quando eu era criança. Eu vou colocar aqui, não é um filme que tem assim a ver com ciências e a ver, mas é um filme que eu amo de paixão, que é O Rei Leão. Eu adoro esse filme, principalmente com aquela jornada que o Simba tem, né, com a tragédia que ele enfrenta e toda aquela mudança. Gente, toda a história que eu passei, eu vou ter que enfrentar e mudar, e fazer a diferença, me colocar no lugar de volta. Então eu deixo aqui um filme aqui que não é usualmente colocado no mundo da ciência aqui, mas é um filme que eu amo de paixão, ele é inspirador, é para todo mundo, não tem idade. Deixo aqui um pedacinho de mim aqui, da minha história, que eu amo muito. Perfeito, perfeito. Crianças dos anos 90, todos nós amamos pesadamente o Rei Leão. Thiago, Nossa, obrigado muito, viu, por essa indicação. Obrigado muito por estar aqui com a gente. Obrigado pelo trabalho que você tem desenvolvido junto com o Fábio, viu? Muito bacana. Foi muito bom conhecer, entender mais. E vamos ver sobre essa possibilidade de Suzano aqui que a gente quer também, viu? com certeza, com certeza. É um desejo muito grande a gente estar em cada vez mais cidades, e inclusive estar mais presente nas escolas do estado. Então, governador do estado, se você está vendo, por favor, entre em contato conosco, deixe-nos, vamos marcar uma reunião. Estaremos muito felizes.
Perfeito. Fábio, sua vez, três perguntinhas dificílimas, por favor. O que que você achou do nosso papo? Se você gostou dele. Segundo, como eu sei mais sobre o Fábio, como eu acho o Fábio, como eu sei mais sobre os projetos. E terceiro, uma indicação sua pra gente. Vamos lá, cara, eu amei a conversa por dois motivos. O primeiro motivo é que vocês dois são muito carismáticos, né? Tanto a Rê quanto o Keller são muito carismáticos. Gostei mesmo dos dois e gostei do projeto, a forma como vocês fazem o programa. Tá? Então, de parabéns mesmo. Tá? Gostaria de ter convidado várias vezes, enfim. Né? Então, eu amei. Tá? A segunda, para me achar, é muito fácil. Só digitar no Google Fábio de Lima Leite, você vai achar tudo lá. Se você digitar Programa Futuro Cientista, você acha eu. Porque eu estou ligado ao programa há 15 anos. Né? Então, pode ser no Google. Ou quiser mandar um e-mail, é fabioleite.ufscar.br. É facinho também. Tá? Pode mandar e-mail para mim solicitando qualquer coisa, parceria, e a gente está aqui disposto. A terceira coisa, o ponto que você falou de pergunta, eu vou falar um filme que marcou eu, que não foi o De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro marcou eu quando eu tinha 9 anos. Mas quando eu já era adulto, mais jovem, o filme que me marcou e que eu acho que eu levo isso como exemplo para a minha vida, e o Keller vai gostar acho que da minha indicação, porque ele é historiador, é um filme chamado A Lista de Schindler. Pô, A Lista de Schindler é um filme bom. fortíssimo e que passa uma mensagem. Eu acho que a classificação indicativa deve ser 14 ou 16 anos. É um filme pesado, né? Então, eu indico, claro, quem for assistir, assiste os pais juntos, mas se prepare pelo que você vai ver e o que você não deve fazer. O filme ensina o que você deve fazer, que é o Schindler, e o que você não deve fazer, que são o que os nazistas fizeram com os judeus. Tá? E olha que interessante, Schindler salvou mais de 1.000 judeus, e o filme mostra isso durante todo o filme, né? E a forma como ele fez, como ele conseguiu fazer isso. Ele demonstra isso, uma coisa que foi importante para mim. Eu já pensei em desistir do PFC várias vezes, dezenas de vezes. E eu pensei por causa de quê? Por causa de político mesmo. Por exemplo, eu estou numa prefeitura, muda o prefeito, aí o cara não quer mais o projeto porque mudou, era do outro prefeito. O cara não quer saber se o projeto é bom, se não é. Cara, é desmotivador para nós aqui do projeto. Aí eu sempre penso não só no que Schindler fez, de ficar ali e não desistir daquelas 1.000 pessoas. Eu não penso só nisso, eu não uso isso como exemplo, porque não tem nem como comparar uma coisa com a outra, tá certo? Mas eu uso isso como motivador para mim, tá? Porque eu recebo mensagens de mães diariamente aqui, agradecendo a gente pelo projeto. Então, por causa destas mães, que a gente não desiste do projeto. Dessas mães que eu falo, mães e pais, tá? É que mães é um volume muito maior, tá certo? As mães mandam mensagem para a gente agradecendo e sempre perguntando, porque não parem, meu filho mudou muito. Então, isso faz a gente acreditar no projeto, tá? Para finalizar, eu quero agradecer por ter participado, pelo convite que vocês fizeram para nós, e agradecer todos os políticos, não vou falar nomes aqui, todos os políticos que nos apoiaram em cada cidade, em cada município, e todos aqueles que sempre estiveram com a gente, inclusive, que o Thiago já falou, família. A família nos apoia. Se a gente tem o apoio da família e da escola, dificilmente o projeto fecha. Eu falo escola e a gente sabe o que estou falando. Direção, coordenação pedagógica, apoiando o projeto. Qualquer projeto que entra na escola e tiver apoio desses dois, está feito o projeto. Perfeito, perfeito. Fábio, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por desenvolver esse projeto junto com o Thiago. Diego, acho que é o nome do outro colega que também desenvolve, né? Você tinha dito? Diogo, perdão. O Diogo, o Thiago, o Fábio, obrigado por desenvolver esse projeto, esse processo. Muito bacana, muito legal. Espero ter a chance de visitá-los em algum momento aí na UFSCar para a gente conversar um pouco mais, se possível, né? Isso é muito bacana. Então, obrigado demais, demais por desenvolver como vocês desenvolvem, viu? E Obrigado, Keller. chegou então a minha vez para concluir isso aqui. Tem eu aqui, muita calma nessa hora, que ainda vou dar a minha contribuição. Gente, eu amei esse papo, porque é um papo que eu tô falando sobre acesso à universidade. É um acesso à universidade, é a universidade que vai além das portas do campus, é a universidade chegando nas escolas públicas, é a universidade chegando nas cidades. Isso é algo que é muito importante, é um dever das universidades, mas também não dá para ela fazer sozinha. Então a gente precisa que as escolas, que os professores, né, que a comunidade abrace nessa forma também. É muito importante a participação, é muito importante que a universidade vá além para que os estudantes saibam sobre essas possibilidades, né? Saibam sobre a existência da escola pública, saibam o que dá para fazer nas universidades públicas. Acho que isso é muito legal. Entender que não é uma caixa hermética fechada, né? A universidade pública está aí querendo alcançar todo mundo. É importante ter essa interação. Acho que essa conversa falou muito sobre isso, falou muito sobre a questão da vontade, do sonho, da disciplina, da criatividade, que são valores muito importantes para mim.
Então, amei o papo. Quem quiser me encontrar por aí, @MarcosKeller em quase nenhum lugar, @KobKeller, K-O-B Keller com 2 L's, lá no Instagram. Pode dar uma olhadinha, tem meu rostinho, foto do meu gato, onde eu tô, o que eu tô comendo, e falamos de filosofia sempre que possível também por lá. Então, cola com a gente por lá, que é muito bacana. E a minha indicação, tem um livro que eu ainda não terminei de ler, viu, gente? Eu gosto muito de ler sobre criatividade em diversos momentos. Para mim é algo que é muito bacana. Eu estou começando a leitura de um livro chamado Criatividade, que é um livro do psicólogo de nome quase impronunciável, então provavelmente eu vou errar, se preparem, que é o Mihaly Csikszentmihalyi, né? Alguma coisa por aí. O Mihaly, ele é muito famoso por falar sobre o flow, né? Essa ideia do estado de fluxo, que é um ponto que todo mundo busca, né? Esportistas buscam, e fala também sobre como que funciona o processo da criatividade a partir das invenções, das possibilidades, e dentro do processo científico também. Ele vai bater nesse canto. Então acho que é algo muito legal para vocês darem uma olhadinha. Algo muito bacana para dar uma olhadinha. Então, fica aí uma indicação para vocês. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos que estão aqui conosco nesse momento. Siga a Editora do Brasil nas redes sociais, sigam nossos projetos. Se você tiver uma história, algo para compartilhar conosco, compartilhe também na minha rede, na rede da Rê, na rede da Editora do Brasil, que a gente está por aqui para você, meu querido professor, minha querida professora. No mais, muito obrigado e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais, instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.